Viu, Emily? Vamos. De tentar trazer uma realidade diferente para muitas mães. Mostrar que a vida de mãe não é tão simples assim, mas que ela pode ser, sim, muito agradável, muito feliz, e não tem nada melhor do que estar com os nossos filhos e viver a infância deles, né? Uhum. Eu vivo dentro de casa com parecido, minha mulher também trabalha com internet, ela dá cursos, monitoria, lives para soluções para salão de beleza, na área da beleza, e é uma graça. Tem hora que todo mundo fica dizendo, não fala alto que a mamãe está lá gravando. Não bate na porta que a mamãe está dando monitoria. É difícil. No ao vivo é que é difícil mesmo. Nos stories a gente consegue parar, né? Peraí, deixa eu filmar aqui um pouquinho. Mas ao vivo é muito complicado mesmo. E ela tem umas lives 7h01 da manhã. Aí é uma graça. A gente às vezes está tomando café, ela faz live e a gente tomando café, esperando. Então a rotina. Eu vivi, Alan, eu vivi um pouco disso agora no último semestre, né, que passou, que foi o início da pandemia. Porque, como vocês sabem, eu já te informei, eu me formei recentemente, né? Eu me formei no auge da pandemia. Então, as minhas aulas, a minha defesa do TCC, tudo foi no meio virtual. Eu não sabia se eu dava glória a Deus por estar em casa com os meus filhos, ou se eu dizia, Jesus, o que é que eu faço? Porque você terminar um TCC sem estar na faculdade, porque estar na faculdade para mim era um momento para eu estudar, né? Eu aproveitava com todas as forças aquele momento e de repente eu não tinha mais, eu tive que me virar em casa. Então, foi complicado. Eu inventei de fazer gestão pública também, menino. Tem que puxar lá de dentro da força para poder assistir a aula. Então você não conseguiu fazer a OAB ainda, né? Não, desde que eu me formei, foi dado na pandemia, né? Encerrou-se, assim, deu um tempo nas provas, né? Dizem que vai retornar agora em dezembro, estamos em aguardo. E você, vamos voltar um pouquinho, você participou de centro acadêmico. Como é que a gente participa do movimento estudantil e ainda é estudiosa? Como é? Ensina aí, porque quando eu participava não tinha dificuldade de ser estudioso. A minha primeira experiência com o nível superior, na verdade, não foi o direito, né? Foi a química. Eu ingressei, né, através do processo seletivo do IFCE Campus Maracanã, logo no comecinho, quando a gente nem tinha essa estrutura maravilhosa que tem hoje, né? Foi por volta de 2010, exatamente 2010.2, quando eu entrei no IFCE para cursar licenciatura em Química. Mais ou menos no meu terceiro semestre, por aí, eu comecei a me identificar, né, com algumas situações da faculdade. A gente sabe que o ensino superior na universidade pública é muito mais do que sala de aula. A gente tem situações dentro da faculdade que a gente vai podendo caminhar, né? Então, assim, o centro acadêmico, na época, estava adormecido. Eu me revoltava com bastante situações dentro da faculdade. E eu comecei sim, cadê o pessoal do CA? Cadê o pessoal do centro acadêmico? Quem que vai resolver esse problema? Então, eu comecei a cutucar. Aí me disseram que faz muito tempo que está adormecido, precisamos de uma nova eleição. Então, a gente começou, né, com toda aquela parte de, primeiramente, tentar tirar os atuais lá do governo no momento, né, para poder a gente entrar com a chapa nova. Então, eu tive toda essa experiência com a militância, né, porque, primeiramente, a gente queria tirar o pessoal, porque eles não queriam osso, né, mas também não faziam nada pelo. Então, eu participei de todos os movimentos para poder ingressar como chapa, né, do centro acadêmico e, por Deus, e por toda aquela conquista que nós merecemos mesmo, a equipe era bastante dedicada. A gente foi eleito, né, eu entrei como presidente do centro acadêmico e fiquei até os últimos dias na universidade, enquanto eu estava lá no IFCE, né,
como presidente do Centro Acadêmico do curso de Química. No meio de tudo isso, nós enfrentamos, eu, enquanto estudante, lá no IFCE, enfrentei 3 greves. Foram 3 greves longas, né, complicadas, e em todas as greves eu procurei me engajar, porque tudo tinha uma causa. A gente que está lá dentro, a gente sabe a real causa do motivo das greves, e todas eram motivos plausíveis. A gente estava do lado dos professores. Eu, como pessoa, continuo do lado dos professores, porque eu conheço a causa, e eu tenho todo o meu respeito e admiração pelos professores, porque são realmente pessoas guerreiras, que eu também me tornei professora por conta do curso de licenciatura, né? Fui professora aqui no Maracanã, em algumas escolas públicas, como Tenente Maru Lima, né? Fiz grandes amizades naquela escola. Tenho alunos hoje que ainda são meus amigos, né? Tenente Maru Lima, Carneiro de Mendonça. Passei uma temporada no liceu como bolsista, né? Durante também meu percurso no IFCE, fui bolsista da CAPES, né? Que é um programa de iniciação à docência. E, nossa, foi uma experiência incrível, que eu desejo que todo jovem possa ter essa experiência com o ensino público, porque é fantástico, é maravilhoso. Eu fui da escola técnica na época que o maior orgulho de qualquer estudante era a escola técnica e Liceu do Ceará, né? Então, o nome era Escola Técnica Federal do Ceará. Aí eu fui presidente do Centro Cívico Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco. Eu só não gostava do nome do Centro Cívico, eu já era de esquerda. Mas eu fui presidente do Centro Cívico da Escola Técnica Federal do Ceará. E militei muito em centro acadêmico também. Eu fui fundador do Centro Acadêmico de Letras da UES, o Centro Acadêmico Jader de Carvalho. Eu fui fundador. E antes eu tinha sido presidente da União dos Estudantes do Maracanã. Então eu acho um aprendizado muito grande o movimento estudantil. É muito interessante. Na verdade, é uma espécie de cursinho para quem quer ir para a política. Sim. Né? Eu costumo falar que o meu primeiro contato e o meu grande contato com a política foi o centro acadêmico. Né? Cheguei a ser convidada para participar do diretório, né, que é o DCE, só que eu já estava começando a querer ir para o lado do direito, que foi logo já quando eu estava encerrando lá o curso de licenciatura. Aí eu me deslumbrei pela oportunidade, né, de cursar direito. Mas acredito que se eu tivesse continuado lá no IFCE, provavelmente eu teria me envolvido com o diretório. E você participou ativamente da campanha de vereador do seu pai? Sim. Ele, meu pai ele está aí na live, né? Se eu não me engano. Meu pai, eu era bebê, né? Ainda era. Era só para balançar a bandeira mesmo. Era só. Mas do Zé Gomes você já estava mais ativa. Sim. O meu pai, ele foi, como eu te falei, meu pai ele foi candidato a vereador, né, no seu auge da juventude. Não obteve êxito por uma série de motivos, né? Mas ao crescer, eu comecei a ter mais contato com a política através do Zé Gomes, né, que já foi nosso vereador daqui de Maracanã. Considero ele como padrinho de coração. Ele não é meu padrinho de sangue, mas eu já falei para ele várias vezes isso, ele é meu padrinho de coração. Ele é uma grande inspiração para mim enquanto político, né? Então, eu participei da assessoria da campanha dele, eu não lembro direito o ano, gente, porque faz um tempinho. Também participei, ajudei bastante na campanha do Betel, né? Foram pessoas, né, políticos daqui do Maracanã, que eu tive contato direto. Sei. E como foi essa decisão? Família, pai, marido, filho, essa decisão de entrar na política? Então, eu costumo dizer... Pode falar. Pode falar, depois eu falo. Não, continue. Essa decisão, ela foi, assim, um conjunto... foi todo mundo, né? Na verdade, todo mundo participou dessa decisão. Todo mundo que eu me refiro à minha família. Eu sou uma pessoa muito família.
eu tenho um tema, às vezes eu penso, meu Deus, eu não deveria ter contado ainda, deixa eu primeiro conseguir realizar, mas tudo aquilo que eu planejo para mim, enquanto pessoa, enquanto profissional, eu sempre incluo a minha família, né? Não só a minha, que eu formei, mas os meus pais, né? Então, assim, o convite do retorno à política surgiu para o meu pai, né, para Queiroz, mas ele é um homem bastante envolvido, né? Hoje ele tem uma empresa a qual ele administra, então ele não tinha condições de se envolver com a política, não ele como candidato. Então ele teve esse start, né, de jogar a peteca para mim. Então o Zé Gomes abraçou a ideia de imediato, né, porque o PMN, o Zé Gomes é do partido, né? Meu pai é filiado do PMN também. Então, assim, para mim foi um extremo prazer, né, ter recebido esse convite, porque, como a gente iniciou a nossa conversa, a gente sabe que os dados femininos em Maracanaú são baixíssimos, né? São poucas vereadoras eleitas e poucas também que se candidatam, né? Então, eu fiquei, nossa, eu vou poder ter a chance de representar a minha voz enquanto mulher, representar as mulheres, né? Pessoas que eu já represento lá no Instagram, né? Lá no meu Instagram, ao qual eu me dedico. Então, para mim, foi assim, um enorme prazer receber o convite, acertei de pronto. Confesso que depois que eu aceitei, Alan, eu fiquei processando aquilo tudo, sabe? Eu acredito que eu aceitei no susto, porque eu sou uma pessoa que eu adoro desbravar. Eu sou uma pessoa que eu adoro conhecer campos novos, sabe? Eu não nego fogo para o quesito conhecimento. O que puder me agregar, eu aceito. Mas depois me bateu um medo. Por quê? Sou mulher, não tenho condições financeiras altíssimas. Então, assim, eu sou uma pequena gota d'água no meio de um oceano. Então, eu tremi na base. Cheguei para o meu pai, digo, pai, eu não vou mais. Pode tirar o meu nome que eu não vou. Então, foi aí que ele, como homem, como pai, como chefe de família, me sacudiu, entendeu? Assim, você pode, você tem força, você é mulher de coragem, você chegou até aqui, você conseguiu se formar com 3 filhos, porque eu tive os 3 no decorrer, né, do direito. Você conseguiu se formar, você tem sua casa, você tem sua família, você construiu a sua família, por que não? Por que você se acha incapaz? Você vai deixar que abafe a sua voz? Então, aí caiu a ficha novamente, né? Que não é só porque eu sou uma gota que eu não vou fazer diferença, né? Então, o slogan da minha campanha, da minha pré-campanha no momento, é exatamente isso, né? É trazer voz, trazer força para as mulheres, para o meu município, para os jovens e todo esse contexto que eu represento. Mas é uma batalha muito forte mesmo. Dos bastidores, a gente conversando, o PMN, com certeza, terá no mínimo um candidato a vereador, com certeza. Assim, é uma avaliação do pessoal mais veterano da política. Sim. Né? Sim. E eu vejo, assim, muita possibilidade do partido até crescer mais na votação. Né? Eu estudo muito o processo eleitoral, tanto que eu estou fazendo uma série de reportagens que vão sair no portal maracanet.com, que é um portal nosso de notícias, e nas redes sociais, onde nós estamos avaliando toda a eleição. Né? Então, Maracanã terá 349 candidatos, tem hoje inscritos, pode haver alguma desistência, ou alguém pode não ser registrado, ter algum problema eleitoral, mas são 349 disputantes para as 21 vagas, né? E 19 partidos participando. Mas eu vi a chapa do PMN muito forte,
muito boa, né? E onde há chance, acredito que é um dos partidos tem a chance de uma mulher conquistar a vaga, é o PMN, né? Creio eu. Eu mais lá na frente, quando vier as apostas, talvez eu aposte numa mulher no PMN. Olha, o PMN é um partido incrível, incrível. Nós somos muito fechados, nós somos muito unidos e a gente trabalha em prol do correto, em prol da fidelidade partidária, nós somos muito fiéis entre si. E eu acredito sim na possibilidade da gente eleger não só um, mas eu estou confiante que vai entrar no mínimo 2 do nosso partido. E eu torço muito, eu vou puxar a sardinha para o meu lado. Eu torço muito que sejam 2 mulheres. Sejam 2 mulheres. Rapaz, você não vai torcer pelo seu padrinho? Rapaz, olha, ele é meu padrinho, mas assim, eu sou sincera, eu tenho muita sede de ver mulheres sentadas naquela cadeira. Tenho. Você sabe que histórica... diga. Eu fiz alguns estudos que eu quero compartilhar com o senhor e com todas as pessoas que estão online a respeito do porquê que eu tenho tanta sede de ver não só eu, mas de muitas mulheres, né, a mais, não só 3, né, porque a gente sabe que atualmente no nosso cenário político aqui em Maracanaú existe ainda uma discrepância muito grande. Nós temos 21 vereadores, apenas 3 são mulheres, né? É importante falar sobre isso. E o que é mais interessante, Alan, sabe o que é? É que não só em Maracanaú, mas no Brasil todo, a maioria da população é feminina, né? Em Maracanaú, nós temos 51% de mulheres, 49% de homens, arredondando, né? Porque exatamente no último censo é 48,37% de homens. Então, assim, existem muitas mulheres eleitoras em Maracanaú. Mas a gente só tem 3 mulheres eleitas, né? 3 mulheres eleitas. Então, assim, eu fico triste com esse cenário e eu torço muito para que ele mude. Eu fiz uma pequena pesquisa, Alan, com base naquilo que a gente tem no nosso portal, no nosso site, né, da Prefeitura de Maracanaú, e 100% das mulheres eleitas, que eu preciso falar delas aqui, né? Aline, do hospital, Ivani e Helenita, esse trio, dessas 3, elas fazem parte dos políticos mais atuantes do momento, as vereadoras mais atuantes. Nós temos 10 dos 21. 10 dos 21, 10 eles são bastante atuantes, né? Então, assim, dos 10, 3 são mulheres. Ou seja, o aproveitamento das mulheres no cenário político de Maracanaú é 100%. Então, assim, eu vejo uma satisfação muito grande em eleger mulheres, porque a gente sabe que elas vão fazer muito a diferença. Então, por isso que fica a minha torcida real nacional para as mulheres. E, por incrível que pareça, apenas 38% dos homens eleitos são bastante atuantes. Então, assim, eu tenho essa sede, confesso, tenho essa sede de ver mais mulheres. Não só 3. Quem sabe 6. Vamos dobrar. Dobrar. Aí vai ser notícia a nível nacional, viu? Quase. Sim, vai fazer a diferença no Maracanaú. Eu acredito que Maracanaú nunca conseguiu eleger mais de que 3 mulheres. Na primeira eleição foram 3 mulheres e a porcentagem ainda era maior, porque eram 13 vereadores e foram 3 mulheres. Hoje são 21 vereadores e continuam 3 mulheres. Então, em porcentagem, isso baixou, né? Mas só que o que a gente via é que em 1985, quando foram eleitas 3 mulheres, as mulheres todas representavam a força política do marido. Sim. O marido não podia... Que seja bem diferente. Hoje é bem diferente. Hoje as mulheres já têm a sua força política.
A Helenita não tinha ninguém por trás dela. A Aline não tinha nenhum político por trás dela. A Ivani também não tinha nenhum político por trás dela. Né? Então, hoje, as mulheres já representam a sua própria força política. Né? Isso é muito interessante. É como você que pautou o seu trabalho desde o movimento estudantil. Então, é uma construção hoje. Né? Não é uma substituição. O marido está doente, bota a mulher, bota a filha, como acontece em alguns municípios do estado do Ceará. Ou, pior, às vezes, o marido foi cassado, foi afastado, bota a mulher, bota a filha. A verdade hoje é diferente. Que nós, mulheres, a gente está construindo uma nova história, aos poucos, mas a gente está construindo. Em todas as esferas. Em todas as esferas. Eu falo para ti porque a gente sabe que muitas profissões ainda existem certos preconceitos em relação à figura feminina, né? Eu tenho uma amiga que ela é engenheira civil e muitas vezes o projeto dela precisa ser revisado por um homem, porque ainda não existe uma certa confiança na figura feminina. Mas isso vai acabar, eu creio, porque nós temos muitas figuras públicas notáveis ultimamente aparecendo, sendo reconhecida nacionalmente, né? E eu acredito acho que travou, viu? Oi? Voltou? Voltou. Opa! Então, continuando. Como eu te falei, como eu estava falando, opa, acho que travou de novo. Como eu te falei, né? Não. Antes, as mulheres, elas estavam... tinha um homem por trás, toda uma história, uma carga um patriarcado, né? Que não deixava a figura feminina ter a sua própria autoridade. Hoje a gente sabe que nós temos excelentes profissionais, mulheres, em todas as esferas. Inclusive em Maracanaú. Nós temos grandes profissionais dentro de Maracanaú, mulheres. Né? E eu gostaria de levantar a bandeira não só das mulheres, tá, Alan? Mas do jovem. Do jovem. A gente sabe que muitos jovens são extremamente inteligentes, extremamente dedicados, profissionais. E muitas vezes a juventude é motivo de não confiar. É motivo de não depositar confiança, credibilidade. Você concorda comigo? E o jovem ele tem uma essência de ser empreendedor. E às vezes a gente quer castrar isso oferecendo apenas um emprego de chão de fábrica. Sim. Então, eu vejo mais que a gestão e uma nova gestão, deve investir mais no empreendedorismo do jovem, sabe? Incentivar o jovem a ser mais empreendedor. Oi? Você está falando aí quase que uma proposta minha, viu? Ótimo! É ótimo, olha, eu imagino, eu fui a Recife. O primeiro ponto que eu procurei conhecer em Recife foi a área de tecnologia, foi o Porto Digital em Recife, foram as empresas. Recife tem um edifício que tem um andar todinho, que nesse andar tem 300 empresas. 300 empresas no andar? São 300 microempresas de jovens, a maior parte. São baias com uma tomada para a internet, uma tomada para o computador do jovem, para o notebook, uma cadeira e uma bancada para ele sentar, botar o notebook dele lá. Ali é o endereço comercial dele. Ele tira o CNPJ dali e ali ele desenvolve aplicativos para educação, para saúde, para negócio, desenvolve games, desenvolve jogos.
Alan, só te interrompendo. Aqui em Maracanaú, a gente tem algo parecido no IFCE. Lá a gente tem uma incubadora, a gente chama lá de incubadora. Existe esse projeto no IFCE de Maracanaú. Mas é como você falou, precisa de mais incentivo, né? Precisa ser mais falado sobre isso. O empreendedorismo digital, ele faz toda a diferença nos novos tempos, né? A gente só vai ouvir falar sobre isso daqui para frente. E, como eu falei, você está quase falando propostas minhas. O meu sonho é desenvolver um projeto em Maracanaú, de Maracanaú uma cidade sustentável, cidade inteligente, cidade saudável, sabe? Sem dúvida. Esse é o projeto maior que a gente tem que pensar para o município para o futuro. Tá? Você falou aí numa amiga que é engenheiro civil. Você falou numa amiga que é engenheiro civil, eu lembrei. Minha filha foi almoçar comigo engenheiro civil e saiu engenheiro ambiental. Porque ela queria fazer engenharia civil. E eu conversei com ela, mostrei para ela essas dificuldades que ela teria. Também as dificuldades do mercado, que daqui a pouco o engenheiro civil vai ser substituído por um programa. Vai ter só um responsável para assinar, um programa de computador. E como ela gosta da área de engenharia, hoje ela está no 6º semestre já de engenharia ambiental, né, que para mim é uma das profissões do futuro, que a gente vai precisar muito. Então, essas questões que você, como uma pessoa inteligente, pode levar para o plenário da Câmara de Maracanaú. E, às vezes, a gente vê muita discussão só doméstica, não sei se você já notou isso. Discussões sobre temas que vão transformar realmente, a gente tem uma carência disso. Olha, Alan, eu estava conversando esses dias com as pessoas que estão envolvidas na minha pré-campanha e a gente chegou ao seguinte consenso, de que quando se fala de vamos ofertar cursos para os jovens, aí você vai ver a lista de cursos, tem corte e costura, não desmerecendo, mas você sabe que não é isso que o jovem quer hoje. O jovem quer algo além, o jovem quer algo da época dele. Corte e costura talvez teve o seu auge em anos passados. Hoje a gente sabe que as profissões do futuro são outras, né? Como, por exemplo, o empreendedorismo digital. Meu pai gosta muito de falar que existe curso para ensinar a trabalhar na fábrica, para ensinar a ser isso, ser aquilo, mas não existe um curso para ensinar o jovem, olha, você vai enricar, você vai ser rico. Como é que você vai fazer para ser rico? Não tem. Você vai ser um empreendedor, você vai fazer isso. As plataformas atuais, não tem. Não se fala sobre isso. Principalmente na esfera pública. Você vê, minha filha tem 12 anos. Ela chegou em casa e disse, pai, como é que pode uma coisa dessa? Eu não admito. Aí, o que é, Beatriz? Na escola, a gente é proibido de vender as coisas. Nós não podemos vender um docinho, ninguém pode vender. Uma amiga minha levava um doce tão bom, foi proibida, nós não podemos mais comprar. Como é que a escola impede as pessoas de aprenderem a negociar? Pô, minha filha tem 12 anos, enxerga isso. A minha filha enxerga isso, como é que a escola não enxerga? Incrível. É um absurdo. Né? É um absurdo. Você tem que incentivar, tem que pegar o dom de cada pessoa. Tá? Se a pessoa tem um dom de venda, por que você vai castrar aquele dom? Eu não vejo dessa forma. Explorar o melhor do aluno, né? O professor tem que explorar o melhor do aluno. Outra coisa que a gente também conversa bastante para o jovem, né? A gente está na esfera jovem, falando dessa questão do jovem. É a coisa de você querer que o jovem curse uma universidade, que o jovem chegue, que o jovem tenha acesso, mas você não dá o meio. Não dá o meio. Eu vou simplificar algo que eu vivi nesses 6 anos na faculdade. Como você sabe, eu não sou de família rica. Eu sempre dependi muito dos pais para poder cursar a faculdade.
assim, como eu chegaria na minha vida todos os dias no bairro Dunas. Eu estudava na FANOL. Ela fica no bairro Dunas, ou seja, na Praia do Futuro. Tá? Então, eu consegui pelo FIES, eu fui bolsista do FIES. Então, assim, esse eu tive. Mas chegar até a faculdade sempre foi algo muito difícil para mim. Não só para mim, mas para grande parte dos meus amigos de Maracanaú, lá e dentre outras universidades. Conheço muitos que desistiram da bolsa porque não tinham acesso. Acho que está dando interferência aí, Alan. Oi, não, estou ouvindo. Então, sobre essa questão, né, que eu estou falando do acesso. Eu tenho uma proposta, né, quando a gente puder falar sobre isso, quando a gente de fato estiver no período de campanha, eu tenho uma proposta bastante interessante para os jovens, né, porque a batalha principal, a gente sabe que é o jovem, a gente precisa tirar o jovem da margem da sociedade, a gente precisa dar ao jovem não só o ponto, o local para crescer na vida, mas a gente tem que ser a ponte. A gente tem que ser a ponte, a gente como responsável, a gente político, a gente como cidadão, como sociedade. A gente tem que ser a ponte dos jovens. Outra coisa que eu gosto bastante nesse assunto é em relação ao incentivo ao esporte, incentivo ao lazer. Eu gosto de falar que a gente precisa buscar o engajamento do jovem. A gente não pode só dizer, olha, eu estou ofertando aqui inscrições de natação, inscrições de basquete, de futebol. Não. Só isso não é o suficiente. A gente precisa trazer engajamento. A política precisa engajar com a sociedade. Essa é algo que eu acredito. A gente precisa engajar com a população. Engajar com o jovem é algo tão difícil. Eu digo que é difícil porque eu já fui professora de ensino médio, eu sei quanto é difícil. Engajar com o jovem é conectar a escola com o lazer, com tudo. Eu acho que a escola, atualmente, é a nossa arma principal para fazer com que tudo mude na sociedade. Não só no nosso município, mas no país inteiro. Mas a gente primeiro tem que trabalhar aqui, na esfera municipal. Maracanaú é uma cidade que preza muito pelos jovens. A gente sabe que Maracanaú tem índices altos de jovens engajados, de jovens que procuram algo. Mas precisa sustentar isso. A gente precisa segurar eles lá. Isso a gente consegue engajamento. Você acredita? Você concorda com isso? Eu tenho uma visão meio assim futurista, sabe, da escola, de como lidar com a juventude. A gente parece muito. Por exemplo, eu imagino na minha sala de aula, eu já fui professor, né? Eu fui professor de língua portuguesa, fui professor de História do Brasil, de História Geral, da famosa Moral e Cívica, né? E eu me dava muito bem com meus alunos. Às vezes criava problema na escola, porque eu tinha uma intimidade muito grande com os alunos, sabe? De bater papo, sempre tive facilidade de relacionamento com a juventude. É tanto que sempre casei com mulher mais nova do que eu. Então, eu vejo a sala de aula com lousas digitais, com crianças com tablet na mão. Eu vejo a biblioteca, um telão de vídeo e as crianças vendo filmes, documentários. Eu imagino você usar as quadras cobertas dos colégios. Me dá uma raiva tão grande quando fala, aqui no bairro não tem
um projeto de esporte, não tem uma coisa, puxa, e aquela quadra lá coberta, grudada na escola, serve para quê? Mas Eu sou exatamente isso. A gente tem a ferramenta, a gente tem, Maracanã tem demais, mas a gente precisa buscar o engajamento, a forma no qual a gente vai utilizar. E a gente sabe que jovem, ele só faz as coisas com incentivo. Precisa de muito incentivo. Eu gosto de falar que talvez você teve muita facilidade com os jovens porque o senhor era professor de português. Mas eu, como professora de química, não foi fácil, tá? Eu sempre fui, não é todo jovem que gosta de química. Mas, assim, eu sempre procurei fazer com que as minhas aulas fossem dinâmicas. Do jeito que eu estou aqui falando com você, eu falava com os meus alunos, sempre procurando linguagens mais simples, trazendo para o contexto, para a realidade, fugindo daqueles termos mais difíceis, buscando uma aula mais descontraída, tirando aquele peso de sala, porque eu costumo dizer que a sala de aula é como se fosse assim, uma prisão, né? A gente se sente preso. Eu, como aluno, me senti preso por muitos anos. Mas é a forma como a gente faz com que aquilo aconteça que vai fazer a diferença. Mas, para isso, a gente precisa da estrutura. Precisa de criar essa estrutura, ter a mente aberta. Sabe? Você não pode chegar numa escola aqui. Oi. Oi. Tá dando para me ouvir direitinho? Tá, tu pode afastar um pouco mais. Tá cortando. Pronto? Ó. Pronto, assim fica melhor. Como é que tá a tua internet? É de dados não? Não, aqui tá tranquilo. Tá ok. Rapaz, deu problema no meu outro aparelho aqui, eu troquei agora. Acontece, viu? Deu um bugou aqui. Confesso que meu único medo de eventos online é isso, né? Bugou aqui, eu acho que ele tá mais aguentando, não. Começou agora. Mas vamos lá. Vamos começar esse circuito que está dando muito o que falar, viu, Emily? A qualidade das candidatas nesse período, nessa eleição está muito alto, muito bom, sabe? Isso é bom. Inclusive, nós estamos fazendo umas matérias sobre o processo eleitoral e Maracanã está com 36% de candidatas mulheres, né, ultrapassando a cota mínima de gênero, que é 30% para um gênero, 70% para outro. Então, em Maracanã está 36% de mulheres e 64% de homens, ultrapassando o teto mínimo, né? Isso é muito bom, isso é um avanço. Ótimo. Né? E o partido... Estamos avançando, né? Pode falar. Ainda consideramos um valor, né, pequeno, a gente quer muito mais, mas acho que toda caminhada ela é feita realmente de uma forma lenta para que ela possa ter uma qualidade, né? Os dois partidos que mais apresentaram mulheres foi o Podemos, que apresentou 18 mulheres na chapa dos 32 candidatos, e o MDB, que apresentou 14 mulheres. Mas muito interessante esse avanço, pequeno avanço, como você diz, mas já um avanço no número dessa cota mínima, certo? Mas, Eno, você já está acostumado com a internet, você é digital influencer, 60 mil seguidores, já tá no top já, né? Na minha casa. 60 pessoas na minha casa.
como é essa vida aí de digital influencer. E, aliás, digital influencer de conteúdo. Sim. Porque ser digital influencer balançando você sabe o que é fácil. Agora, digital influencer de conteúdo é outra questão. Como é essa vida? Sim. Assim, Alan, a internet, para mim, ela teve como é que eu posso dizer? A internet, para mim, ela tem um valor muito grande. Porque a gente sabe que quando a gente é mãe, numa sociedade que não tem muito espaço para mulheres, quem dirá mulheres mães, né? Então, assim, eu me senti, por muito tempo, enquanto mãe, abafada, minha voz abafada, de certo modo, porque eu era profissional, eu era professora, eu tinha minha rotina de trabalho diária, né? E, de repente, eu me vi sem essa rotina. Então, a internet, ela veio para me socorrer, primeiramente, né? Ela veio para me socorrer, eu estava entrando num quadro depressivo muito grande, porque eu não sabia o que fazer, eu não tinha o que fazer. Eu só podia ser mãe naquele momento. Lembro que naquela época eu dizia, eu sou mãe profissional. Eu sou mãe profissional. Então, de repente, eu fui vendo que inúmeras mulheres estavam passando pela mesma coisa que eu. Inúmeras mulheres que antes tinham sua rotina, sua profissão, e algumas outras que, inclusive, também nunca tiveram oportunidade de trabalho, mas que se viram mães profissionais. E, de certo modo, não desmerecendo o amor, porque nós, mães, nós somos apaixonadas pela maternidade. Eu não conheço uma mãe que diga que não ama ser mãe. Não conheço, tá? Mas a gente sofre. A gente sofre com a falta de oportunidade. Então, lá no Instagram, a gente criou esse diálogo. Eu levantei essa bandeira de tentar trazer uma realidade diferente para muitas mães. Mostrar que a vida de mãe não é tão simples assim, mas que ela pode ser, sim, muito agradável, muito feliz. E não tem nada melhor do que estar com os nossos filhos e viver a infância deles, né? Uhum. Eu vivo dentro de casa com um parecido. Minha mulher também trabalha com internet, ela dá cursos, monitoria, lives para soluções para salão de beleza, na área da beleza, e é uma graça. Tem hora que todo mundo fica dizendo, não fala alto que a mamãe tá lá gravando. Não bate na porta que a mamãe tá dando monitoria. É difícil. No ao vivo é difícil mesmo. Nos stories a gente consegue parar, né? Ei, peraí, deixa eu filmar aqui um pouquinho. Mas ao vivo é muito complicado mesmo. E ela tem umas lives 7h01 da manhã, aí é uma graça. A gente, às vezes, está tomando café, ela faz live, e a gente tomando café, esperando. Então, a rotina... Eu vivi um pouco disso agora no último semestre, né, que passou, que foi o início da pandemia. Porque, como vocês sabem, eu já te informei, eu me formei recentemente, né? Eu me formei no auge da pandemia. Então, as minhas aulas, a minha defesa do TCC, tudo foi no meio virtual. Eu não sabia se eu dava glória a Deus por estar em casa com os meus filhos, ou se eu dizia, Jesus, o que é que eu faço? Porque você terminar um TCC sem estar na faculdade, porque estar na faculdade para mim era um momento para eu estudar, né? Eu aproveitava com todas as forças aquele momento, e de repente eu não tinha mais, eu tive que me virar em casa. Então, foi complicado. Eu inventei de fazer gestão pública também, menino. Tem que puxar lá de dentro da força para poder assistir a aula. Não é fácil. Então você não conseguiu fazer a OAB ainda, né? Não, desde que eu me formei, foi dado na pandemia, né? Encerrou-se, assim, deu um tempo nas provas, né? Dizem que vai retornar agora em dezembro, estamos em aguardo. E você, vamos voltar um pouquinho, você participou de centro acadêmico. Como é que a gente participa do movimento estudantil e ainda é estudiosa? Como é? Ensina aí, porque quando eu participava eu tinha dificuldade de ser estudioso.
A minha primeira experiência com o nível superior, na verdade, não foi o direito, né? Foi a química. Eu ingressei, né, através do processo seletivo do IFCE Campus Maracanaú, logo no comecinho, quando a gente nem tinha essa estrutura maravilhosa que tem hoje, né? Foi por volta de 2010, exatamente 2010.2, quando eu entrei no IFCE para cursar licenciatura em Química. Mais ou menos no meu terceiro semestre, por aí, eu comecei a me identificar, né, com algumas situações da faculdade. A gente sabe que o ensino superior na universidade pública é muito mais do que sala de aula. A gente tem situações dentro da faculdade que a gente vai podendo caminhar, né? Então, assim, o centro acadêmico, na época, estava adormecido. Eu me revoltava com bastante situações dentro da faculdade. E eu comecei a... Sim, cadê o pessoal do CA? Cadê o pessoal do centro acadêmico? Quem que vai resolver esse problema? Então, eu comecei a cutucar. Aí me disseram que faz muito tempo que está adormecido, precisamos de uma nova eleição. Então, a gente começou, né, com toda aquela parte de, primeiramente, tentar tirar os atuais lá do governo no momento, né, para poder a gente entrar com a chapa nova. Então, eu tive toda essa experiência com a militância, né, porque, primeiramente, a gente queria tirar o pessoal, porque eles não queriam osso, né, mas também não faziam nada pelo... Então, eu participei de todos os movimentos para poder ingressar como chapa, né, do centro acadêmico e, por Deus, e por toda aquela conquista que nós merecemos mesmo, a equipe era bastante dedicada. A gente foi eleito, né, eu entrei como presidente do centro acadêmico e fiquei até os últimos dias na universidade, enquanto eu estava lá no IFCE, né, como presidente do centro acadêmico do curso de Química. No meio de tudo isso, nós enfrentamos, enquanto estudante lá no IFCE, enfrentei 3 greves. Foram 3 greves longas, né, complicadas, e em todas as greves eu procurei me engajar, porque tudo tinha uma causa. A gente que está lá dentro, a gente sabe a real causa do motivo das greves, e todas eram motivos plausíveis. A gente estava do lado dos professores. Eu, como pessoa, continuo do lado dos professores, porque eu conheço a causa e eu tenho todo o meu respeito e admiração pelos professores, porque são realmente pessoas guerreiras. E eu também me tornei professora por conta do curso de licenciatura, né? Fui professora aqui no Maracanaú, em algumas escolas públicas, como Tenente Maru Lima, né? Fiz grandes amizades naquela escola. Tenho alunos hoje que ainda são meus amigos, né? Tenente Maru Lima, Carneiro de Mendonça. Passei uma temporada no liceu como bolsista, né? Durante também meu percurso no IFCE, fui bolsista da CAPES, né? Que é um programa de iniciação à docência. E, nossa, foi uma experiência incrível, que eu desejo que todo jovem possa ter essa experiência com o ensino público, porque é fantástico. É maravilhoso. Eu fui da escola técnica na época que o maior orgulho de qualquer estudante era a escola técnica e Liceu do Ceará, né? Então, o nome era Escola Técnica Federal do Ceará. Aí eu fui presidente do Centro Cívico Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco. Eu só não gostava do nome do Centro Cívico, eu já era de esquerda. Mas eu fui presidente do Centro Cívico da Escola Técnica Federal do Ceará. E militei muito em centro acadêmico também. Eu fui fundador do Centro Acadêmico de Letras da UES, o Centro Acadêmico Jader de Carvalho. Eu fui fundador. E antes eu tinha sido presidente da União dos Estudantes do Maracanaú. Então eu acho um aprendizado muito grande o movimento estudantil. É muito interessante. Na verdade, é uma espécie de cursinho para quem quer ir para a política. Sim. Né? Eu costumo falar que o meu primeiro contato e o meu grande contato com a política foi o centro acadêmico. Né? Cheguei a ser convidada para participar do diretório, né, que é o DCE, só que eu já estava começando a querer ir para o lado do direito, que foi logo já quando eu estava encerrando lá o curso de licenciatura. Aí eu me deslumbrei pela oportunidade, né, de cursar direito. Mas acredito que se eu tivesse continuado lá no IFCE, provavelmente eu teria me envolvido com o diretório.
E você participou ativamente da campanha de vereador do seu pai? Sim. E- O meu pai Ele não. está aí na live, né? Se eu não me engano. Meu pai eu era bebê, né? Ah, ainda Meu pai era? ele foi Ah, candidato. Era só para ah. balançar a bandeira mesmo. Era só a foto. O meu Mas pai, ele. do Zé Gomes você já Sim, estava mais ativa. sim. O meu pai, ele Ah, foi, como eu te falei, meu pai ele foi candidato a vereador, né, no seu auge da juventude. Não obteve êxito por uma série de motivos, né? Mas ao crescer, eu comecei a ter mais contato com a política através do Zé Gomes, né, que já foi nosso vereador daqui de Maracanaú. Considero ele como padrinho de coração. Ele não é meu padrinho de sangue, mas eu já falei para ele várias vezes isso, ele é meu padrinho de coração. Ele é uma grande inspiração para mim enquanto político, né? Então, eu participei da assessoria da campanha dele, eu não lembro direito o ano, gente, porque faz um tempinho. Também participei, ajudei bastante na campanha do Betel, né? Foram pessoas, né, políticos daqui do Maracanã, que eu tive contato direto. sei. E como foi essa decisão? Família, pai, marido, filho, essa decisão de entrar na política? Então, Eu costumo dizer. decisão... Pode falar. Pode falar, depois fala. Não, Essa continue. decisão, ela foi assim, um conjunto. Foi todo mundo, né? Na verdade, todo mundo participou dessa decisão. Todo mundo que eu me refiro à minha família. Eu sou uma pessoa muito família. Eu tenho tema, às vezes eu penso, meu Deus, eu não deveria ter contado ainda. Deixa eu primeiro conseguir realizar, mas tudo aquilo que eu planejo para mim, enquanto pessoa, enquanto profissional, eu sempre incluo a minha família, né? Não só a minha que eu formei, mas os meus pais, né? Então, assim, o convite do retorno à política surgiu para o meu pai, né, para o Queiroz, mas ele é um homem bastante envolvido, né? Hoje ele tem uma empresa a qual ele administra, então ele não tinha condições de se envolver com a política, não ele como candidato. Então ele teve esse start, né, de jogar a peteca para mim. Então o Zé Gomes abraçou a ideia de imediato, né, porque o PMN, o Zé Gomes é do partido, né? Meu pai é filiado do PMN também. Então, assim, para mim foi um extremo prazer, né, ter recebido esse convite, porque como a gente iniciou a nossa conversa, a gente sabe que os dados femininos em Maracanã são baixíssimos, né? São poucas vereadoras eleitas e poucas também que se candidatam, né? Então eu fiquei, nossa, eu vou poder ter a chance de representar a minha voz enquanto mulher, representar as mulheres, né? Pessoas que eu já represento lá no Instagram, né? Lá no meu Instagram, ao qual eu me dedico. Então, para mim, foi assim, um enorme prazer receber o convite, acertei de pronto. Confesso que depois que eu aceitei, Alan, eu fiquei processando aquilo tudo, sabe? Eu acredito que eu aceitei no susto, porque eu sou uma pessoa que eu adoro desbravar. Eu sou uma pessoa que eu adoro conhecer campos novos, sabe? Eu não nego fogo para o quesito conhecimento. O que puder me agregar, eu aceito. Mas depois me bateu um medo. Por quê? Sou mulher, não tenho condições financeiras altíssimas. Então, assim, eu sou uma pequena gota d'água no meio de um oceano. Então, eu tremi na base. Cheguei para o meu pai e digo, pai, eu não vou mais. Pode tirar meu nome que eu não vou. Então, foi aí que ele, como homem, como pai, como chefe de família, me sacudiu, entendeu? Disse assim, você pode, você tem força, você é mulher de coragem, você chegou até aqui, você conseguiu se formar com 3 filhos, porque eu tive os 3 no decorrer, né, do direito. Você conseguiu se formar, você tem sua casa, você tem sua família, você construiu a sua família, por que não? Por que você se acha incapaz? Você vai deixar que abafem a sua voz?
Então, aí caiu a ficha novamente, né? Que não é só porque eu sou uma gota que eu não vou fazer diferença, né? Então, o slogan da minha campanha, da minha pré-campanha no momento, é exatamente isso, né? É trazer voz, trazer força para as mulheres, para o meu município, para os jovens e todo esse contexto que eu represento. Mas é uma batalha muito forte mesmo. Dos bastidores, a gente conversando, o PMN, com certeza, terá no mínimo um candidato a vereador, com certeza. Assim, é uma avaliação do pessoal mais veterano da política. Sim, Né? sim. E eu vejo, assim, muita possibilidade do partido até crescer mais na votação. Né? Eu estudo muito o processo eleitoral, tanto que eu estou fazendo uma série de reportagens que vão sair no portal maracanet.com, que é um portal nosso de notícias, e nas redes sociais, onde nós estamos avaliando toda a eleição. Né? Então, Maracanã terá 349 candidatos, tem hoje inscritos, pode haver alguma desistência, ou alguém pode não ser registrado, ter algum problema eleitoral, mas são 349 disputantes para as 21 vagas, né? E 19 partidos participando. Mas eu vi a chapa do PMN muito forte, muito boa, né? E onde há chance, acredito que um dos partidos tem a chance de uma mulher conquistar a vaga, é o PMN, né? Eu mais lá na frente, quando vier as apostas, talvez eu aposte numa mulher no PMN. Olha, o PMN é um partido incrível, incrível. Nós somos muito fechados, nós somos muito unidos e a gente trabalha em prol do correto, em prol da fidelidade partidária, nós somos muito fiéis entre si. E eu acredito sim na possibilidade da gente eleger não só um, mas eu estou confiante que vai entrar no mínimo 2 do nosso partido. E eu torço muito, eu vou puxar a sardinha para o meu lado. Eu torço muito que sejam 2 mulheres. Torço que sejam 2 mulheres. Rapaz, você não vai torcer pelo seu padrinho? Rapaz, olha, ele é meu padrinho, mas assim, eu sou sincera, eu tenho muita sede de ver mulheres sentadas naquela cadeira. Tenho. Você sabe que histórica... diga. Eu fiz alguns estudos que eu quero compartilhar com o senhor e com todas as pessoas que estão online a respeito do porquê que eu tenho tanta sede de ver não só eu, mas de muitas mulheres, né, a mais, não só 3, né, porque a gente sabe que atualmente o nosso cenário político aqui em Maracanaú existe ainda uma discrepância muito grande. Nós temos 21 vereadores, apenas 3 são mulheres, né? É importante falar sobre isso. E o que é mais interessante, Alan, sabe o que é? É que não só em Maracanaú, mas no Brasil todo, a maioria da população é feminina, né? Em Maracanaú, nós temos 51% de mulheres, 49% de homens, arredondando, né? Porque exatamente no último censo é 48,37% de homens. Então, assim, existem muitas mulheres eleitoras em Maracanaú. Mas a gente só tem 3 mulheres eleitas, né? 3 mulheres eleitas. Então, assim, eu fico triste com esse cenário e eu torço muito para que ele mude. Eu fiz uma pequena pesquisa, Alan, com base naquilo que a gente tem no nosso portal, no nosso site, né, da Prefeitura de Maracanaú, e 100% das mulheres eleitas, que eu preciso falar delas aqui, né? Aline, do hospital, Ivani e Helenita, esse trio, dessas 3, elas fazem parte dos políticos mais atuantes do momento, as vereadoras mais atuantes. Nós temos 10 dos 21.
10. Dos 21, 10 eles são bastante atuantes, né? Então, assim, dos 10, 3 são mulheres. Ou seja, o aproveitamento das mulheres no cenário político de Maracanaú é 100%. Então, assim, eu vejo uma satisfação muito grande em eleger mulheres, porque a gente sabe que elas vão fazer muito a diferença. Então, por isso que fica a minha torcida real nacional para as mulheres. E, por incrível que pareça, apenas 38% dos homens eleitos são bastante atuantes. Então, assim, eu tenho essa sede, confesso, tenho essa sede de ver mais mulheres. Não só 3. Quem sabe 6? Vamos dobrar. Dobrar. Aí vai ser notícia a nível nacional, viu? Quase. Sim, fazer a diferença no Maracanaú. Eu acredito que Maracanã nunca conseguiu eleger mais de que 3 mulheres. Na primeira eleição foram 3 mulheres e a porcentagem ainda era maior, porque eram 13 vereadores e foram 3 mulheres. Sim. Hoje são 21 vereadores e continuam 3 mulheres. Então, em porcentagem, isso baixou. Né? Mas só que o que a gente via é que em 1985, quando foram eleitas 3 mulheres, as mulheres todas representavam a força política do marido. Sim. O marido não podia... Que seja bem diferente. Hoje é bem diferente. Hoje as mulheres já têm a sua força política. A Helenita não tinha ninguém por trás dela. A Aline não tinha nenhum político por trás dela. A Ivani também não tinha nenhum político por trás dela. Né? Então, hoje, as mulheres já representam a sua própria força política. Né? Isso é muito interessante. É como você que pautou o seu trabalho desde o movimento estudantil. Então, é uma construção hoje. Né? Não é uma substituição. O marido está doente, bota a mulher, bota a filha, como acontece em alguns municípios do estado do Ceará. Ou pior, às vezes, o marido foi caçado, foi afastado, e bota a mulher, bota a filha. A verdade hoje é diferente. Que nós, mulheres, a gente está construindo uma nova história, aos poucos, mas a gente está construindo. Em todas as esferas. Em todas as esferas. Eu falo para ti porque a gente sabe que muitas profissões ainda existem certos preconceitos em relação à figura feminina, né? Eu tenho uma amiga que ela é engenheira civil e muitas vezes o projeto dela precisa ser revisado por um homem, porque ainda não existe uma certa confiança na figura feminina. Mas isso vai acabar, eu creio, porque nós temos muitas figuras públicas notáveis ultimamente aparecendo, sendo reconhecida nacionalmente, né? E eu acredito acho que travou, viu? Oi? Voltou? Voltou. Opa! Então, continuando. Como eu te falei, como eu estava falando, opa, acho que travou de novo. Como eu te falei, né? Não. Antes, as mulheres, elas estavam... tinha um homem por trás, toda uma história, uma carga um patriarcado, né? Que não deixava a figura feminina ter a sua própria autoridade. Hoje, a gente sabe que nós temos excelentes profissionais, mulheres, em todas as esferas. Inclusive em Maracanaú. Nós temos grandes profissionais dentro de Maracanaú, mulheres. Né? E eu gostaria de levantar a bandeira não só das mulheres, tá, Alan? Mas do jovem. Do jovem. A gente sabe que muitos jovens são extremamente inteligentes, extremamente dedicados, profissionais. E muitas vezes a juventude é motivo de não confiar.
é motivo de não depositar confiança, credibilidade. Você concorda comigo? E o jovem ele tem uma essência de ser empreendedor. E às vezes a gente quer castrar isso oferecendo apenas um emprego de chão de fábrica. Então, eu vejo mais que a gestão e uma nova gestão, uma gestão, deve investir mais no empreendedorismo do jovem, sabe? Incentivar o jovem a ser mais empreendedor. Oi? Você está falando aí quase que uma proposta minha, viu? Ótimo! É ótimo, olha, eu imagino, eu fui a Recife, o primeiro ponto que eu procurei conhecer em Recife foi a área de tecnologia, foi o Porto Digital em Recife, foram as empresas. Recife tem um edifício que tem um andar todinho, que nesse andar tem 300 empresas. 300 empresas no andar, são 300 microempresas de jovens, a maior parte. São baias com uma tomada para a internet, uma tomada para o computador do jovem, para o notebook, uma cadeira e uma bancada para ele sentar, botar o notebook dele lá. Ali é o endereço comercial dele. Ele tira o CNPJ dali e ali ele desenvolve aplicativos para educação, para saúde, para negócio, desenvolve games, desenvolve jogos. Alan, só te interrompendo. Aqui em Maracanaú a gente tem algo parecido no IFCE. Lá a gente tem uma incubadora, a gente chama lá de incubadora. Existe esse projeto no IFCE de Maracanaú. Mas é como você falou, precisa de mais incentivo, né? Precisa ser mais falado sobre isso. O empreendedorismo digital, ele faz toda a diferença nos novos tempos, né? A gente só vai ouvir falar sobre isso daqui para frente. E, como eu falei, você está quase falando propostas minhas. O meu sonho é desenvolver um projeto de Maracanaú uma cidade sustentável, cidade inteligente, cidade saudável, sabe? Sem dúvida. Esse é o projeto maior que a gente tem que pensar para o município para o futuro. Tá? Você falou aí numa amiga que é engenheiro civil. Você falou numa amiga que é engenheiro civil, eu lembrei. Minha filha foi almoçar comigo engenheiro civil e saiu engenheiro ambiental. Porque ela queria fazer engenharia civil. E eu conversei com ela, mostrei para ela essas dificuldades que ela teria. Também as dificuldades do mercado, que daqui a pouco o engenheiro civil vai ser substituído por um programa. Vai ter só um responsável para assinar, um programa de computador. E como ela gosta da área de engenharia, hoje ela está no 6º semestre já de engenharia ambiental, né, que para mim é uma das profissões do futuro. A gente vai precisar muito. Então, essas questões que você, como uma pessoa inteligente, pode levar para o plenário da Câmara de Maracanaú. E, às vezes, a gente vê muita discussão só doméstica, não sei se você já notou isso. Discussões sobre temas que vão transformar realmente, a gente tem uma carência disso. Olha, Alan, eu estava conversando esses dias com as pessoas que estão envolvidas na minha pré-campanha e a gente chegou ao seguinte consenso, de que quando se fala de vamos ofertar cursos para os jovens, aí você vai ver a lista de cursos, tem corte e costura, não desmerecendo, mas você sabe que não é isso que o jovem quer hoje. O jovem quer algo além, o jovem quer algo da época dele. Corte e costura talvez teve o seu auge em anos passados. Hoje a gente sabe que as profissões do futuro são outras, né? Como, por exemplo, o empreendedorismo digital. Né? Meu pai gosta muito de falar que existe curso para ensinar a trabalhar na fábrica, para ensinar a ser isso, ser aquilo, mas não existe um curso para ensinar o jovem, olha, você vai enricar, você vai ser rico. Como é que você vai fazer para ser rico? Não tem. Você vai ser um empreendedor.
você vai fazer isso, isso, isso. As plataformas atuais não tem. Não se fala sobre isso. Principalmente na esfera pública. Você vê, minha filha tem 12 anos. Ela chegou em casa e disse, pai, como é que pode uma coisa dessa? Eu não admito. Aí, o que é, Beatriz? Na escola, a gente é proibido de vender as coisas. Nós não podemos vender um docinho, ninguém pode vender. Uma amiga minha levava um doce tão bom, foi proibida, nós não podemos mais comprar. Como é que a escola impede as pessoas de aprenderem a negociar? Pô, minha filha tem 12 anos, enxerga isso. A minha filha enxerga isso, como é que a escola não enxerga? Incrível. É um absurdo. Né? É um absurdo. Você tem que incentivar, tem que pegar o dom de cada pessoa. Tá? Se a pessoa tem um dom de venda, por que você vai castrar aquele dom? Eu não vejo dessa forma. Explorar o melhor do aluno, né? O professor tem que explorar o melhor do aluno. Outra coisa que a gente também conversa bastante para o jovem, né? A gente está na esfera jovem, falando da questão do jovem. É a coisa de você querer que o jovem curse uma universidade, que o jovem chegue, que o jovem tenha acesso, mas você não dá o meio. Não dá o meio. Eu vou simplificar algo que eu vivi nesses 6 anos na faculdade. Como você sabe, eu não sou de família rica. Eu sempre dependi muito dos pais para poder cursar a faculdade. Assim, como eu chegaria na minha vida todos os dias no bairro Dunas? Eu estudava na FANOL. Ela fica no bairro Dunas, ou seja, na Praia do Futuro. Tá? Então, eu consegui pelo FIES, eu fui bolsista do FIES. Então, assim, esse eu tive. Mas chegar até a faculdade sempre foi algo muito difícil para mim. Não só para mim, mas para grande parte dos meus amigos de Maracanaú, lá e dentre outras universidades. Conheço muitos que desistiram da bolsa porque não tinham acesso. Acho que está dando interferência aí, Alan. Oi, não, estou ouvindo. Então, sobre essa questão, né, que eu estou falando do acesso. Eu tenho uma proposta, né, quando a gente puder falar sobre isso, quando a gente de fato estiver no período de campanha, eu tenho uma proposta bastante interessante para os jovens, né, porque a batalha principal, a gente sabe que é o jovem. A gente precisa tirar o jovem da margem da sociedade. A gente precisa dar ao jovem não só o ponto, o local para crescer na vida, mas a gente tem que ser a ponte. A gente tem que ser a ponte. A gente, como responsável, político, a gente, como cidadão, como sociedade, a gente tem que ser a ponte dos jovens. Outra coisa que eu gosto bastante nesse assunto é em relação ao incentivo ao esporte, incentivo ao lazer. Eu gosto de falar que a gente precisa buscar o engajamento do jovem. A gente não pode só dizer, olha, eu estou ofertando aqui inscrições de natação, inscrições de basquete, de futebol. Não. Só isso não é o suficiente. A gente precisa trazer engajamento. A política precisa engajar com a sociedade. Essa é algo que eu acredito. A gente precisa engajar com a população. Engajar com o jovem é algo tão difícil. Eu digo que é difícil porque eu já fui professora de ensino médio, eu sei quanto é difícil. Engajar com o jovem é conectar a escola com o lazer, com tudo. Eu acho que a escola, atualmente, é a nossa arma principal para fazer com que tudo mude na sociedade. Não só no nosso município, mas no país inteiro. Mas a gente primeiro tem que trabalhar aqui, na esfera municipal. Maracanaú é uma cidade que preza muito pelos jovens. A gente sabe que Maracanaú tem índices altos de
de jovens engajados, de jovens que procuram algo. Mas precisa sustentar isso, a gente precisa segurar eles lá. Isso a gente consegue engajamento. Você acredita? Você concorda com isso? Eu tenho uma visão meio assim futurista, sabe, da escola, de como lidar com a juventude. A gente parece muito. Por exemplo, eu imagino na minha sala de aula, eu já fui professor, né? Eu fui professor de língua portuguesa, fui professor de história do Brasil, de história geral, da famosa moral e cívica, né? E eu me dava muito bem com meus alunos. Às vezes criava problema na escola, porque eu tinha uma intimidade muito grande com os alunos, sabe? De bater papo, sempre tive facilidade de relacionamento com a juventude. É tanto que sempre casei com mulheres mais novas do que eu. E, então, então, eu vejo a sala de aula com lousas digitais, com crianças com tablet na mão. Eu vejo a biblioteca, um telão de vídeo e as crianças vendo filmes, documentários. Eu imagino você usar as quadras cobertas dos colégios. Me dá uma raiva tão grande quando fala, aqui no bairro não tem um projeto de esporte, não tem uma coisa. Puxa, aquela quadra lá coberta, grudada na escola, serve para quê? Mas eu sou exatamente isso. A gente tem a ferramenta. A gente tem, Maracanã tem demais. Mas a gente precisa buscar o engajamento, a forma no qual a gente vai utilizar. E a gente sabe que jovem, ele só faz as coisas com incentivo. Precisa de muito incentivo. Eu gosto que talvez você teve muita facilidade com os jovens porque o senhor era professor de português. Mas eu, como professora de química, não foi fácil, tá? Eu sempre fui, não é todo jovem que gosta de química. Mas, assim, eu sempre procurei fazer com que as minhas aulas fossem dinâmicas. Do jeito que eu estou aqui falando com você, eu falava com os meus alunos, sempre procurando linguagens mais simples, trazendo para o contexto, para a realidade, fugindo daqueles termos mais difíceis, buscando uma aula mais descontraída, tirando aquele peso de sala, porque eu costumo dizer que a sala de aula é como se fosse assim, uma prisão, né? A gente se sente preso. Eu, como aluno, me senti preso por muitos anos. Mas é a forma como a gente faz com que aquilo aconteça que vai fazer a diferença. Mas, para isso, a gente precisa da estrutura. Precisa de criar essa estrutura, ter a mente aberta. Sabe? Você não pode chegar numa escola com tudo fechado. Quem é o seu cliente? Quem é o seu usuário? É o aluno. A quem você tem que agradar? A quem você tem que servir? A quem você tem que fazer com que tenha vontade de vir para você? É o aluno. Só que, muitas vezes, na educação, o aluno é tratado como a obrigação. Né? Ele é tratado como aquele que dá trabalho. Né? Então, o aluno tem que ficar quieto para me dar minha aula. Não, rapaz. Você é que tem que fazer o aluno ter vontade de prestar atenção no que você está falando. É o inverso. Muitas vezes o professor não entende isso, a direção não entende isso. Eu vejo muito assim, a mudança de mentalidade. As ferramentas nós temos. A escola lá, a estrutura, nós precisamos mudar a mentalidade. Essa é que é a questão. Oi, tá dando para... Parou? Não ouviu? Parou?
Voltou aí a internet? Eu acho que esse horário é tanta live, o pessoal chegando em casa, essa hora de 6 horas, que as internets ficam super congestionadas e não conseguem atender bem as pessoas. Aí vamos tentar voltar aqui para continuar a nossa conversa com a internet da Amy. Pedir para ela voltar novamente. Só se volta novamente. Pronto, esperar ela retornar e eu a convido. Nós estamos aqui no circuito Mulheres na Política, em Maracanaú, uma eleição onde tem muita mulher de qualidade, aonde você vai poder optar por um bom voto feminino, não é? E nós, da TV Pitaguari, estamos aqui fazendo essas lives diárias com as candidatas de todos os partidos. Pronto, tá ouvindo? Agora estou ouvindo, tranquilo. Pronto. Você não ouviu meu pequeno discurso, não, né? Sobre a educação, né? Não, o que eu estava lhe dizendo é que, dentro da sua forma de pensar também, eu vejo que na educação, muitas vezes, a direção da escola, os professores, vê o aluno como aquela obrigação, como aquele trabalho, como aquela coisa. E eu vejo o contrário. O aluno é o cliente, o aluno é o usuário. O que é que eu tenho que fazer com o cliente? Eu tenho que tentar ganhá-lo, tentar agradá-lo, né? Então, eu tenho que ter uma perspectiva de que o aluno tenha vontade de vir para a aula, tenha vontade de vir para a escola seja um ambiente legal. Muitas vezes ele já tem a casa dele pequena, o pai, às vezes, tem problemas com a mãe por causa da questão financeira, bebe, às vezes ele queria passar o dia fora de casa por causa dos problemas, da internet. Na escola deve ter internet para ele, tem o lanche. Então a escola tem que ser um lugar agradável. E o professor não tem que dizer assim, não, esses alunos têm que ficar quietos para me dar aula. Não, ele tem que ter a capacidade de fazer o aluno se interessar pelo que ele vai falar. Essa é que é a questão. Eu costumava dizer, quando eu ia dar aula, eu chegava, né, eu sempre fui muito brincalhona com os meus alunos, eu chegava para dizer, olha, gente, o show vai começar. Já descontrair, já para quebrar aquele cenário de forçação de barra, aquele cenário complicado, aquele cenário que a gente obriga o aluno a assistir a aula. Mas assim, Alan, a gente sofre muitos, eu não é defendendo, mas vendo um pouco o lado da direção da escola. A gente sabe que a gente vive uma situação muito complicada nas escolas, algumas. Eu trabalhei em algumas escolas na Caia, na época, né? E era muito difícil trabalhar lá. Muito difícil. Um dos motivos pelo qual eu acabei me desmotivando com a docência foi o tempo que eu passei lá nessa escola, exatamente porque eu recebi em torno de umas 3 ameaças na escola de alunos. Então, assim, não é tão fácil, mas não é impossível. A gente faz, nós como professores, eu costumo dizer que nós somos assim salvadores da pátria mesmo, porque a gente faz o que pode para agradar o aluno, para chamar atenção, a gente se redobra, mas a gente se magoa muito com o sistema, a gente se magoa muito com a forma como a gente é tratado, né? E eu sonho com um dia que o professor seja a figura mais importante do nosso país.
Ô, Emi, eu tenho uma amiga, Auristela, que ela é até da Pajuçara, uma pessoa, aposentou-se, era diretora de escola. Ela me contou uma história que eu achei incrível. Ela foi para uma escola barra pesada. Aí, na hora do intervalo, os alunos tudo no pátio. Aí ela, diretora novata, foi lá botar os alunos tudo para dentro das salas de aula. Aí os alunos ficaram tudo olhando para ela, uns entrando devagar e tudo, e ela se aproximando de um grupinho. E os alunos tudo naquela atenção. Ela foi lá nesse grupinho e mandou esse grupinho entrar. Uma parte entrou e um ficou sentado. Ela mandou o rapaz se levantar para entrar. Aí ele olhou para ela e disse: a senhora sabe com quem está falando? Ela disse: não sei não, eu sou a diretora, eu estou falando com o aluno. Você não é aluno daqui, não? Eu sou. Mas você não sabe quem eu sou, não? Não sei não, sei que você é um aluno meu, mas vai para a sala de aula. Aí ele foi, ela disse que vamos para a sala, e todos os professores olhando para ela assustados, vigia e tudo. O rapaz era o chefe lá do bairro, todo. Né? Aí quando ela soube, foi lá na sala, aí chamou ele, aí foi conversar com ele. Sabe o que aconteceu? Ele disse: olha, a senhora foi a única que teve coragem de vir dar uma ordem em mim, não vai acontecer mais nada com a senhora aqui. A senhora pode fazer do jeito que quiser aqui na escola, que a senhora é que manda, porque a senhora não teve medo de mim. Passei por algo bastante parecido no Manuel Roseno, não sei se você conhece, é uma escola municipal daqui de Pacatuba, não é Maracanã, é Pacatuba. Se eu não me engano, é Pacatuba. Eu sei. Pacatuba. Na época eu estava trabalhando nas escolas municipais, né? Foi uma das minhas primeiras experiências. E lá tinha aluno realmente bastante envolvido. E eu nunca tive medo. Logo no começo eu não tinha medo de jeito nenhum. Então, assim, eu peitava mesmo. Na minha sala eu fazia as minhas regras. Minha sala, minhas regras, né? Tinha diretor, coordenador que chegava para mim: olha, fala mais baixo, não mexe com ele. Cuidado. As pessoas falam, a gente sabe, né? Mas eu não tive medo. Eu tentei mostrar para ele que o que eu queria era dar aula, só isso. Aí ele chegou para mim e disse: olha, professora, não se preocupe que a senhora vai dar a sua aula. E desde esse momento eu consegui formar uma parceria com ele. Eu dei aquela velha professora que dá aquele papelzinho para o aluno escrever o nome de quem está conversando. Pronto, eu dei poder para ele na sala de aula. E desde então a gente conseguiu se dar super bem e foi mais tranquilo. Mas tem casos e casos. Tem casos e casos. Algumas situações são bastante complicadas, principalmente quando você fora do seu terreno, né? Maracanã, Pacatuba, fala muito sobre nós. A gente tem muita família, a gente é bastante conhecido, mas quando a gente passa para, né, as fronteiras, a gente já fica mais preocupado com o que pode acontecer, principalmente quando a gente tem... Mas, Amy, como é que você pensa o seu mandato na Câmara? Vamos voltar aqui. Vamos lá. Alan, como eu te falei, eu nunca passou pela minha mente ser vereador um dia. Eu já estou pensando futuramente, quem sabe, me candidatar um dia a prefeita. Eu sou assim, entendeu? Mas vamos lá, sou vereadora. Eu estou adorando a experiência de me pré-candidatar, de estudar e de conhecer o que as pessoas falam. Eu acho que, para mim, isso é fundamental num vereador. Gostar de gente. A gente precisa gostar de gente. Então, eu gosto de gente, eu trabalho com gente, sabe? Então, assim, das minhas principais formas de ver e de trabalhar será esse contato direto, né? Então, eu tenho aqui A gente pode falar sobre essas propostas, ou Alan? Pode. Assim, uma das minhas propostas ela é intitulada como Gabinete Itinerante, que é fazer semanalmente uma visita em diversos locais dos bairros maracanauenses. Em posto de saúde, visita numa rua, visita numa alameda, e tentar ouvir as queixas das pessoas, tentar ouvir mais os maracanauenses. Porque, assim, Alan, eu tive muita dificuldade a gente sabe que existe o gabinete, que a gente pode entrar,
que a gente pode ter acesso, que a gente pode conversar. Mas a gente sabe que aquilo lá, aquele mundo, não é um mundo tão acessível assim. Que muitas pessoas têm medo de entrar, não se sente bem. Então, eu acho que o vereador ele tem que estar inserido na comunidade. E esse é a minha principal forma de ver e a forma de acreditar de como eu irei trabalhar. Estar inserido. Segundo, eu quero implantar uma escola de cidadania em Maracanaú. Eu, como estudante de direito, eu acho fundamental que toda a nossa população ela saiba distinguir pelo menos 3 poderes. Qual a função dos 3 poderes? Quem é o legislativo, quem é o judiciário, quem é o executivo? Para que as pessoas possam escolher políticos com mais consciência. Porque, não sei se você já deu uma olhada na minha página, mas eu faço alguns reels, aqueles videozinhos animados, né, um pouco mais descontraídos, fazendo mesmo, cutucando a ferida da população. Que a gente sabe que... Dentadura, você vê como eu vi, dentadura, sim, carro, sim, asfalto. A gente sabe o que acontece. Eu estive na Pajuçara essa semana, numa rua específica de Pajuçara, conversando com algumas pessoas, e eu ouvi queixas de moradores de lá, referente a alguns candidatos atuantes. Eu não vou mais votar em fulano porque ele não asfaltou a rua. Mas espera aí, você sabe se essa é a função do vereador? Mas ele prometeu. Ele pode prometer o mundo, ilegalmente, mas ele vai prometer para se eleger. Alguns, nem todos, alguns trabalham com a verdade, né? Mas você tem que ter a consciência de saber o que é que ele pode propor. Então, a escola de cidadania é fazer um município mais inteligente, fazer um município mais cheio de conhecimento. Ir nas escolas, ir em eventos municipais, trazer esse conhecimento. Eu, como professora e bacharel em Direito, eu tenho total desejo de fazer isso. Não só como eleita, tá? Mesmo eu não sendo eleita, eu quero propor a Escola de Cidadania em Maracanaú. Isso é algo que eu quero para a vida, é uma missão, entendeu? Outra coisa muito importante no quesito ainda jovem, eu quero propor, eu vou estudar ainda essa possibilidade do ônibus universitário em Maracanaú, Alan. Como eu te falei, eu sofri muito como universitária, como jovem, como mulher. Eu estudava à noite, então eu tinha que pegar ônibus de linha em torno de meia-noite, 11 horas da noite. Então, foi difícil para mim não ter um ônibus universitário em Maracanaú. Então, como eu tenho um endereço também em Pacatuba, eu tive acesso ao ônibus universitário de Pacatuba, que inclusive dá, né, o município de Pacatuba em relação a ter esse ônibus. Tinha dia que não dava certo, tinha dia que o pneu furava, era uma aventura, uma história para contar, mas a gente tinha, entendeu? A gente tinha não só Pacatuba, mas diversos municípios do Ceará, porque lá na Fanó a gente via Pindoretama, Beberibe, a gente via muitos ônibus de municípios e não tinha Maracanaú. E eu sofri muito com isso. Mesmo a gente tendo ônibus de linha, a gente, universitário, os jovens de Maracanaú, as mulheres principalmente, precisam desse ônibus universitário. É a ponte. Lembra que eu falei que a gente precisa ser a ponte? O ônibus é a ponte. Pode ter certeza disso. Pode ter certeza. O empreendedorismo digital é algo que eu quero levar, né, comigo. Primeiramente, porque eu sou totalmente do ramo digital, né, como você sabe, como todo mundo aqui, a galera já está sabendo. Eu sou do ramo digital, eu trabalho no digital e eu sei que é a profissão do futuro para todas as esferas. Se você é advogado, você precisa entender do digital. Se você é professor, você pode trabalhar o digital é um plus na educação. E olha só, se não fosse o digital, nós não estaríamos aí com as aulas EADs, salvando a vida de muita gente. Salvando profissões, o salário de muita gente está envolvida,
às aulas, o acesso. Então, a internet ela veio para ficar, e eu tenho certeza que a pandemia serviu de lição para que o mundo todo respeite mais a internet. E todos os profissionais que têm a internet como fonte de sustento. Né? Então, eu quero levar esse empreendedorismo digital como proposta. E, para mim, é o carro-chefe da minha pré-campanha, da minha campanha, a saúde da mulher. Quero desenvolver mais eventos para a saúde feminina como um todo. Tá? Desde a juventude até as maiores idades, fortalecer, né, as campanhas que já temos em Maracanaú. A gente sabe que o Maracanaú é voltada para o câncer de mama, dentre outras questões voltadas para a saúde feminina. Mas eu quero engajar mais, eu quero trabalhar mais, eu quero envolver as escolas, entendeu? Eu quero entrar nos bairros mais como é que eu posso dizer? Bairro maior são os índices. Emily. Oi. Oi, então. Pronto. Finalizando Pronto. o que eu estava falando. Como eu ainda não tenho 60 mil seguidores, o Instagram só me dá 1 hora. É de lascar. No próximo a gente faz lá no meu, não tem problema. Olha, pois faça o seu encerramento e aí no canal do YouTube a gente edita tudo junto e vai ter o vídeo todo junto, se você quiser utilizar. Viu? Foi então, pronto, fica à vontade. Só para finalizar essa questão da saúde da mulher, né? Eu gosto de brincar falando sério, né? Que a mulher sem saúde dentro de casa acaba com a rotina da família inteira. Porque a mulher ela é a base da família, no quesito funcionalidade de um lar. A gente sabe, né? Então, assim, a gente precisa cuidar mais da saúde feminina. Não só, gente, do quesito mulher, mas do quesito aqui também, entendeu? Da saúde mental das mulheres. A gente sabe que a gente está sofrendo bastante, mulheres, altos índices de mulheres sofrendo de depressão. Eu sou prova viva disso, de que nos meus pós-partos foi difícil, foi complicado. Então, a gente precisa olhar mais para isso. Ter um olhar mais delicado para a mulher nessa parte também, na parte mental, espiritual, como um todo, tá? Então, assim, para finalizar, é isso. Eu falei um pouco daquilo que eu acredito, das minhas ideologias, aquilo que eu sou, porque aquilo que eu acredito condiz muito com aquilo que eu sou, né? As minhas propostas são voltadas para a mulher, são voltadas para a família, são voltadas para a juventude, principalmente, porque a gente precisa desse suporte, desse apoio. E é isso, né? Eu confio em todas as mulheres que já passaram por aqui. Gostaria de saudar, né, a todas as que tiveram aqui presente, assistir todas as lives de altíssimo nível, mulheres de altíssimo nível enquanto ser humano, enquanto profissionais. Né? As que vão passar por aqui também, estarei presente, estarei assistindo todas. Eu gostaria de agradecer, Alan, pelo espaço que você está nos dando. De primeira mão, assim, eu fiquei estonteamente feliz quando eu recebi o seu convite, porque é uma oportunidade da gente conversar, porque você é uma pessoa de altíssimo nível, e eu saber que você quer me ouvir já é muito satisfatório para mim. Então, assim, eu queria agradecer a todas as pessoas que passaram por aqui hoje, que me deram essa confiança de ouvir um pouco o que eu tenho para falar. E não deixem de seguir lá as redes sociais, porque a gente vai estar atuando lá, a gente vai estar fazendo esse elo com a população de Maracanaú lá, não só na campanha, como eu falei para você, Alan, não só durante essa campanha, mas o pós vai continuar, tá certo? E eu só posso agradecer pela oportunidade. Eu é que agradeço pela sua participação aqui. Para mim é uma satisfação ver esse nível das mulheres. Eu estou quase garantindo que o meu voto vai ser para as mulheres
vai ser difícil decidir qual, mas está quase certo, é pelo nível dessas mulheres, sabe? Então, e fico muito feliz por ter tido essa ideia, esse start da TV Pitaguari fazer essa live com as candidatas, sabe? Foi uma coisa assim que é uma satisfação que eu tenho ter tido esse start, assim, de uma hora para outra. Olhei para minha mulher e disse, vou fazer live com as candidatas, e o nome é Circuito Mulheres na Política. Ela ainda questionou, vamos botar a Semana da Mulher. Não, mas não vai ser só uma semana, não, tem mulher demais. Então, muita mulher. Então foi excelente, quero lhe agradecer. Todas essas lives estão no canal do YouTube da TV Pitaguari, certo? Peço que você solicite seu pessoal para se inscrever no nosso canal da TV Pitaguari. É uma TV web de Maracanaú, a gente faz um trabalho sem patrocinador até hoje, né? Mais voltado para conscientização, agora estou totalmente voltado para levar as campanhas políticas para dentro da casa do maracanauense. Sabe por quê, Emílio? Porque antigamente o maracanauense ele tinha acesso às informações da campanha do Rio de Janeiro, da campanha de São Paulo, da campanha de Brasília, da campanha de Fortaleza, e a campanha de Maracanaú ele não tinha conhecimento. Porque Maracanaú não teria uma imprensa mais ativa, então nós estamos levando a campanha para dentro da casa. Só para completar isso que você está falando, essa sua iniciativa ela teve um nível de importância tão grande a gente tem que reconhecer isso desse seu trabalho, porque a gente sabe que as eleições esse ano ela vai ser completamente diferente de tudo que a gente já viu. Vai ser mais voltada para o meio digital. Então, quando você teve esse start, foi algo assim incrível. E eu espero que sirva de exemplo para todas as outras mídias que desejem abrir esse espaço. Porque eu acho que é válido. Que aqui a gente não está para disputar. Aqui a gente está para agregar valor nas eleições de 2020. Muito obrigado. Sucesso. Vamos conversar ainda até a eleição, mas muito sucesso. Você merece. Você tem aquele pique para chegar lá, para ser uma excelente parlamentar e, quem sabe, né, ser prefeita de Maracanaú, como você mesmo falou. Vai demorar um pouquinho. Pois tá, ok. Obrigado, amor. Tchau.